tá? Então, essa formação da Terra, ela surgiu aí há 4,6 bilhões de anos. Olha como o processo de evolução ele foi demorado, né? As primeiras formas de vida, né, surgiu aí cerca de 2,7 bilhões de anos, né? Então, de 4,6 a 2,7 era só gases, rochas, né, muita química, né, muito acontecimento químico acontecendo, né, muito formações geológicas. Então era o começo da formação da Terra, né? Então as formas primitivas elas começaram a surgir ali. Com o passar dos anos, só muitos anos, né, surgiram aí as primeiras bactérias, as primeiras algas, né? Com o passar do tempo, olha só, 500 milhões de anos atrás, os primeiros peixes, né? Um pouquinho depois, plantas terrestres surgindo. E aí, um pouquinho depois, os anfíbios, né? E isso foi se graduando, né? Esse processo de evolução, ele foi acontecendo, né? Foram surgindo ali os insetos, os primeiros répteis, né? Quem são os répteis que a gente conhece hoje? Né? Os crocodilianos, né? Os quelônios, né? Que é o grupo das tartarugas, as serpentes, né? Então, todos esses grupos começaram a surgir nessa época, cerca de 320 milhões de anos, né? As plantas e sementes começaram a surgir logo depois, né? E aí vieram os dinossauros, as aves, né? Os grandes mamíferos, né? Inclusive a gente teria, né? Era para ter até hoje, mas grandes mamíferos em todo o território, né? Em toda a superfície terrestre. Eu vou passar um documentário como uma atividade para vocês, onde vocês vão perceber que por onde o ser humano foi passando, ele foi extinguindo essas espécies, né? Então, há muitos anos, esse processo de extinção das espécies, tanto de fauna quanto de flora, ela vem acontecendo, né? E olha só que interessante, o ser humano, ele foi um dos últimos a aparecer, né? Então, nesse processo de 4,6 bilhões de anos, muita coisa aconteceu. E o ser humano, ele apareceu ali no último momento, né? É legal se a gente coloca essa escala gradual aqui de 4,6 bilhões de anos em um tempo geológico de 24 horas, né? É muito interessante que nesse surgimento de todos os micro-organismos, o ser humano, ele aparece no último segundo dessa 24 horas, né? Então, olha só, todo o processo de formação da Terra acontecendo, no último segundo vem o ser humano, o Homo sapiens, e em cerca de 12 mil anos a gente consegue desequilibrar todo o planeta Terra, né? Desequilibrar que eu falo nessa questão ambiental, né, que está muito claro para todo mundo que o planeta está desequilibrado, né, muita coisa acontecendo, né, muito consumo, e a gente só tirando matéria-prima da Terra e não devolvendo, né, a gente tem uma formação de lixo, né, o nosso modo de consumo hoje, ele faz com que a gente produza muito lixo, né, você vai... hoje, sexta-feira, provavelmente alguns de vocês vão pedir um lanche, ou amanhã, né? Quando você pede um lanche para comer em casa, perceba o tanto de embalagem, né? O tanto de coisa que você vai jogar no lixo, né? Então, isso tudo é matéria-prima, né? O papel, o plástico, o guardanapo, tudo é matéria-prima que vem da natureza. Então, tem uma maneira de processamento ali, né? Embora hoje a gente consegue plantar árvore para fazer extração e produzir o papel, né? Isso acaba sendo um meio ali que por enquanto ainda não está sustentável, né? Então a gente acaba tirando mais do que devolvendo para a natureza, tá? Uma coisa que a gente precisa realmente pensar. Então, todo esse processo aqui, pessoal, ele demorou 4,6 bilhões de anos a acontecer, né? E cerca de 3,5 milhões de anos atrás surgiu aí o primeiro hominídeo, né? Que é o Australopithecus, né? Esse é o famoso homem da caverna, né? Então, o homem da caverna, imagina, eu gostava muito, né, de filmes assim antigos, né, que
traz essa visão, né, de como é, aí eu entro naquele pensamento de me colocar no lugar do outro. Então eu me imagino, cara, imagina eu, um homem da caverna, tendo que morar numa caverna, né, tendo que se alimentar de alimentos crus, né, de animais mortos, né, porque antes do domínio do fogo, do domínio das ferramentas, a gente comia frutos, né, comiam raízes, folhas, né, animais mortos, abatidos por outros animais, né, a gente vai falar um pouco disso na aula que vem, né, e depois que a gente começou a dominar as ferramentas, que é o processo de evolução acontecendo, né, então o ser humano viu que, opa, eu não tenho nenhuma ferramenta, não tem como me defender, vou pegar essa pedra aqui, aí ele viu que dava para lapidar a pedra, que dava para encaixar em uma madeira, pronto, virou uma machada, né, um martelo, então isso já ajudava ele a se defender, a ter mais proteção, a conseguir abater um animal, porque até antes disso, né, antes de dominar a arma, ele não conseguia abater os animais. Eu vou explicar isso para vocês mais para frente. Então, nessa data aqui, 3,5 milhões de anos a 2 milhões de anos atrás, surgiu o primeiro hominídeo, né? E para a gente chegar no ser humano de hoje, que é o Homo sapiens, olha quanto tempo que demorou nessa escala aqui, né? Primeiro o Homo sapiens surgiu aí cerca de 300 mil anos, né? Uma teoria que a gente tem, né? E aí, muita gente me pergunta, né? Eu lembro hoje na aula online, né, na EAD, pouca gente se comunica, o pessoal liga mais o computador, fica prestando atenção ali, fazendo outra coisa, então tem pouca comunicação. Mas eu lembro da aula presencial, que um aluno me perguntou, professor, mas como que a gente descobre, né, como que a gente sabe que existiu mesmo esse processo de evolução, né? E aí eu expliquei para ele que existem algumas evidências, né, algumas evidências científicas, né? Então não é uma teoria que alguém foi lá e eu acho que aconteceu dessa forma e escreveu, virou um livro, virou teoria da evolução. Não, tudo isso é tido como um trabalho científico, né? Então tem um estudo, né? Quando a gente faz mestrado, faz doutorado, a gente consegue entender como funcionam os estudos científicos, né? Então, um estudo científico, você faz um experimento, né, por um determinado tempo, né, pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, né, existem estudos científicos de 30 anos, né, para avaliar comportamento das pessoas. Então, através desses estudos científicos, os estudiosos, né, os cientistas, eles descobriram esse processo de evolução, né? E uma das evidências, né, desse processo de evolução que a ciência comprova é o estudo da paleontologia, né? O estudo da paleontologia é uma área da biologia onde a gente estuda os fósseis, né? Os fósseis são vestígios de organismos, né, normalmente muito antigos, que por alguma determinada composição química, ou do ambiente, ou do próprio material, ela se preservou por milhares de anos, né? Então, assim que a gente encontrou, por exemplo, os fósseis de dinossauros, né? Esses dinossauros aí que eles chegam a pesar 70 quilos, né? Foram assim, então, que os cientistas, né, os paleontologistas, eles encontraram esses fósseis e falaram, cara, mas esse animal aqui, ele viveu quanto tempo atrás, né? Qual que foi o peso, qual que foi o tamanho, né? E assim, para mim é uma coisa, por exemplo, essa história dos dinossauros, né? Eu, desde criança, sempre achei, assim, fantástico, né? Como que um animal daquele tamanho, né, conseguiria sobreviver. Então, peguei até essa ilustração aqui na internet, que mostra como seria, né, a comparação do maior dinossauro, né, que existiu no mundo perto de um ser humano atual, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, um animal, imaginem vocês como veterinários, né, tendo que examinar um animal desse, caso existisse. Hoje, os maiores mamíferos chegam aí a 5, 6 toneladas, que são os elefantes, né? E aí, imagina, 5, 6 toneladas um elefante, né? Quem já teve a oportunidade de chegar perto de um elefante em um zoológico, etc., sabe como é um animal magnífico, muito grande, muito pesado, né?
Para vocês terem uma noção, para a gente anestesiar um elefante, a droga que a gente utiliza ela é tão concentrada que tem toda uma biossegurança para a gente conseguir administrar ela sem causar nenhum acidente. Porque um respingo dessa droga, que é tão concentrada, se ela cair na pele, a gente pode virar óbito. Né? Por quê? Por conta da concentração. Né? Para você derrubar um animal de 5 toneladas, né, é uma concentração muito alta. Né? E pensar que eu preciso, né, eu como veterinário, tendo que executar esse serviço, eu preciso concentrar aquela medicação, aquele princípio ativo, em 2 ml, em 5 ml, né, 10 no máximo, que é o tamanho de um dardo que eu preciso lançar no animal. Né? Então, assim, agora imagina um animal de 70 toneladas, né, que tem aí, pode alcançar até 8 metros de altura, né, o tamanho de um poste de iluminação, né, comprimento aí de 37 metros de comprimento, né, então eu particularmente ia gostar muito de poder ter conhecido um animal desse, né, infelizmente não rolou isso. A não ser nos museus, né? Eu particularmente gosto muito de museu, porque ele traz essa experiência do passado, né? E eu tenho sempre essa imaginação de, cara, como que esses caras viveram nessa época, né? Tanto na Idade Média, na pré-história, eu fico imaginando, cara, como era a vida naquela época, né? Porque hoje a gente reclama um pouco da nossa vida, né? A gente fica ali, né? Eu vejo, né, eu mesmo, pô, acho que a gente poderia ter uma vida muito mais tranquila, trabalhar menos, viajar mais, né, fazer mais o que gosta, mas não. A gente vive num sistema que a gente tem que trabalhar muito. Chega essa época do mês, a gente fica preocupado se vai conseguir pagar as contas ou não, é muita conta, é muita demanda, é muito consumo, tá tudo muito caro, né? Então eu fico muito pensando nisso, cara. Embora a gente reclama, né, da vida que é hoje, que é difícil por conta do sistema, né, a gente também tem algumas mordomias, né? Tem energia elétrica, por exemplo, né? Tem ar-condicionado, tem carro, né, para te transportar, tem meio de transporte público, né? Tem moto, tem comida pronta, né? Tem geladeira para refrigerar, então tem tecnologia, internet, celular, né? Então a gente tem algumas mordomias, né? Eu acredito até que a tecnologia ela veio para ajudar o ser humano a não se ferrar tanto, né? Eu posso usar esse termo aqui, para não sofrer tanto, né? Infelizmente, a tecnologia ela ainda está restrita para quem tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor, né? O top da tecnologia, né? Um celular muito moderno, uma internet de qualidade mesmo, aí sei lá, uma fibra, vamos supor, né? Um computador de qualidade, um meio de transporte bom, né? Então, assim, está muito selecionado. Mas quem sabe um dia essa tecnologia ela vai ser usada aí para trazer qualidade de vida para toda a sociedade, né, para resolver o problema da fome, resolver o problema da saúde, né? Hoje muitas pessoas elas estão doentes, né? Então assim, eu vejo que a tecnologia hoje ainda é muito deslumbrante, né? Todo mundo tá assim, cara, internet, Instagram, não sei o que, mas ela vai daqui a um tempo ser colocada para realmente resolver os problemas que a sociedade hoje em dia ela precisa, né? Então a gente tem que pensar nesses pontos também, tá? E aí, como que esses caras eles descobrem, pessoal, a data, né, de um fóssil, né? Então, eles encontraram lá um determinado fóssil e aí existe uma técnica, né, que ela é chamada de técnica do carbono 14, onde, através de uma reação química e física, eles conseguem datar a idade daquele fóssil, né, uma idade aproximada. Lógico que não é uma idade exata, né, 1 de 2000, sei lá quantos milhões de anos atrás, mas é uma idade aproximada. Então, eles, através da quantidade de carbono que tem ali, eles conseguem, hipoteticamente, saber mais ou menos a idade, né, daquele determinado fóssil, dinossauro, planta, vaso, né? Por isso que a gente descobre as coisas e consegue datar. Pô, aqui no Peru, né, bem perto daqui,
existem lá ruínas incas, eles conseguem datar ali que tem tantos mil anos atrás que construíram, e aquele fóssil, aquele esqueleto que foi encontrado, é um homem, uma mulher, tem a idade tal e etc. Tá? Tudo isso é uma reação química, né? Uma reação, né? Como eu falei para vocês, acho que eu falei na aula passada, né? Tudo é química, né? Química e física, né? A química e a física, elas estão interligadas, né? Por quê? Porque tudo são moléculas, né? As moléculas são as menores partículas, né? Hoje a física quântica, ela estuda essas partículas, né? E quando a gente junta partículas, essas partículas, elas começam a formar matéria, né? Então, se eu junto ali elétrons, prótons e nêutrons, eu começo a formar as moléculas que são o carbono, né? São aquelas moléculas conhecidas da tabela periódica, né? Então, se eu junto, vamos supor, o exemplo aqui, o carbono, se eu junto 6 prótons com 8 nêutrons, eu tenho o carbono 14, que é onde é utilizado essa técnica, né? H2O, então eu junto ali tantos hidrogênios com um oxigênio, eu tenho a molécula de água. Então, a química, né? Aqueles componentes da tabela periódica, quando eles são formados por átomos, né, por prótons, nêutrons e elétrons. Quando eu junto eles, eu começo a entrar na física, que são os componentes físicos, né, os componentes químicos e físicos, né, e hoje a física quântica, ela está aí para mostrar para a gente todo esse conhecimento, né, uma coisa que é inovadora, né, não tem muito tempo que a gente estuda isso, mas é importante a gente saber que tudo é molécula, né, e a junção dessas moléculas, elas começam a formar matéria, né, a matéria, que é essa matéria que a gente vê, né, uma garrafa aqui, né, de metal, né, é matéria que são prótons, nêutrons, elétrons, átomos, né, tem toda uma composição química aqui. E assim também é o ser humano, né, a gente é formado por uma composição química, né, as moléculas que vão se juntando, vão formando as organelas, né, que vão juntando, vão formando as células que formam os tecidos. Acho que eu já mostrei, já ilustrei para vocês alguma coisa referente a isso. Senão, daqui a pouco a gente deve chegar num slide que eu consigo decifrar melhor isso para vocês, tá? E olha só que interessante. O fóssil de um hominídeo, né, mais antigo de todos, é o fóssil de um hominídeo chamado Lucy, né? Eu acho que na aula passada alguém me falou, né? Eu acho que a galera do Matutino, por que chamava Lucy? Eu não lembro agora se eu anotei. Eu tinha anotado em algum lugar, acho que ficou em outro caderno. Mas a Lucy, ela é o fóssil mais antigo, né? Datado aí de 3,2 milhões de anos atrás, né? Então é um australopiteco, né? Já era um hominídeo que andava duas patas, né, andava sobre as pernas ali, e é um fóssil que foi encontrado ali na África do Norte, né, naquela região da antiga Eurásia, né, que era quando a Europa ela era junto com a Ásia, né, então naquela região ali foi onde foi encontrado esse hominídeo, tá? Esse hominídeo, né, a Lucy, né, que esse fóssil muito antigo, ele estava exposto ali, né, no Museu do Rio de Janeiro, né, então eu tive a oportunidade de passear nesse museu, né, quando ele ainda existia, porque em 2018, infelizmente, ele pegou fogo, né, vocês devem ter acompanhado aí as notícias, né, os noticiários, e para quem gosta dessa área de museus, antropologia, sociologia, né, um museu é um prato cheio, é um lugar onde a gente absorve muito conhecimento, né, a gente volta ali, né, faz uma viagem no passado. Então, para mim, né, foi uma perda, assim, que eu senti, né, achei que, putz, cara, quanta coisa não perdeu, né, quanta coisa da história perdeu ali. Né, e são coisas que a gente, muitas vezes, não consegue recuperar, tá? Junto desse museu, tinha um outro fóssil muito legal, né, e que faz parte da nossa história aqui, faz parte da história do Mato Grosso do Sul, que é o quê? Essa preguiça gigante, né? Olha o tamanho, né, dessa foto aqui. Nessa foto a gente consegue ter uma dimensão de como eram as preguiças gigantes que viviam aqui na nossa região, né? Para ser mais exato, essa preguiça aqui,
ela foi encontrada ali na gruta do Lago Azul, em Bonito, né? Alguns de vocês devem conhecer, né, esse passeio. Então, vocês devem saber que a gruta do Lago Azul ela é muito profunda, né? Eu não lembro agora, são mais de 60 metros, eu não tenho certeza, mas são muitos metros, né? E mergulhadores, né, foram fazer o passeio, conseguiram chegar em um ponto onde encontraram o esqueleto dessa preguiça gigante, tá? Então, uma preguiça que eles estimam aí que pesava cerca de 2 a 4 toneladas, se eu não me engano, tá? Então, um animal muito grande. E olha só, aquele lance que eu expliquei para você, essa megafauna, né, que hoje só existe ali na África, ela existia em toda a superfície do globo, né? Então, aqui na América do Sul, aqui no nosso estado, né, para ser mais específico, né, a 300 quilômetros daqui de Campurândia, a gente podia encontrar essa megafauna, né, esse animal gigante. Né? E me pergunta, professor, por que os animais antigamente eles eram maiores? Uma preguiça de hoje. Isso está relacionado com a oferta de alimento que eles tinham, né? É lógico, não só a oferta de alimento, tinha um índice genético também, claro, né? Não é pegar um animal pequeno e eu vou alimentar e ele vai ficar gigante, não. Tem um índice genético, né, que vem com o passar dos anos, né? Mas essa megafauna ela existia em toda a superfície do globo, tá? Então isso é muito legal, né? A gente saber, né? Entender esse processo, né? De que onde o ser humano ele foi passando, né? Quando ele passou a dominar a arma, né? As armas, então ele passou a caçar, foi aí que foram extinguindo esses animais. E aí me perguntaram, mas professor, por que ainda existe então lá na África, né, esses animais absurdamente grandes? Por que eles existem lá? Porque os animais dali, com o passar do tempo, eles também passaram por um processo de evolução onde eles conseguiam fugir dos predadores. Né? O predador, naquela época, né, quando o hominídeo dominou a arma, era o ser humano, né, esse primeiro hominídeo. Então, eles também desenvolveram uma técnica de sobrevivência. Né? O processo de evolução é sobrevivência. Tanto que tem um ditado, né, que, se eu não me engano, era Darwin que falava que o mais forte não é quem tem mais força, quem é mais forte, na real, é quem consegue se adaptar melhor. Né? Então, esse é o sentido de força, segundo esses teóricos, tá? Outra evidência da evolução muito bacana, né, além do estudo da paleontologia, é o estudo da embriologia comparada. Né? Então, se a gente pega alguns mamíferos, né, compara eles com outros grupos de animais, né, acho que vocês já tiveram esse estudo da embriologia, vocês vão perceber que o início da formação de vida é muito parecido, né? Esse estágio embrionário, né? Essa divisão celular que acontece, né, ela ocorre de uma forma muito parecida. Né? Uma célula se transforma em outras células e ela vai se diferenciando, né? E aquelas células elas começam a formar um tecido que começa a formar um sistema, né? Entra naquele conceito que forma um organismo. Né? Esse organismo ele pode ser um peixe, pode ser um réptil, um crocodilo, pode ser uma ave, pode ser um mamífero, né? Algumas plantas também são semelhantes nesse processo, né? O estágio embrionário de divisão celular é muito parecido, tá? Então, isso é considerado um processo de evolução, uma evidência de evolução, tá? Uma outra evidência da evolução que acontece é a bioquímica comparada, né? Então, essa bioquímica comparada, eles perceberam que os seres vivos, né, eles têm moléculas muito semelhantes, né? Então, aquele lance que eu falei para vocês dos componentes da tabela periódica, né, carbono, nitrogênio, oxigênio, né, tudo isso são formados por moléculas, né? E esses componentes aqui, eles estão presentes no corpo do ser humano,
Eu até procurei uma ilustração bem legal, onde tem uma mesa, assim, tudo que existe no ser humano, tudo que é formado no corpo humano, né? Então tem ali, vamos supor, meio quilo de carbono, meio quilo de não sei o que, meio quilo de enxofre, de sódio, de flúor, de cálcio, de potássio, manganês. Aí eles brincam, se a gente junta todos esses componentes, a gente consegue formar um ser humano, né? Então, assim, a gente dá esses exemplos para ficar um pouco mais fácil de entender, né, que todos os seres vivos, eles necessitam dessas moléculas, né, e necessitam de uma porcentagem X, né, se a gente tem aí uma deficiência, por exemplo, em cálcio, né, cálcio está presente no nosso corpo aí, cerca de 1,38% dos componentes do nosso corpo é cálcio. Se a gente tem uma deficiência de cálcio, é aí que surge a doença. É a mesma coisa com manganês, né? Por isso que a gente vai no médico, ele pede aquela bateria de exames, além do hemograma, bioquímico, ele pede ali o nosso índice nutricional, para ver se os minerais, os macro e os micronutrientes, eles estão todos dentro do nível de referência adequado. Por quê? Porque se falta um desses nutrientes, o meu organismo ele já desequilibra, ele já não vai ter aquele funcionamento perfeito como deveria ter, né, naturalmente, e é aí que surge a doença. A doença ela surge por falta de alguma coisa, né, ou às vezes por excesso também, pode acontecer, tá? Então são esses componentes aqui, né, que a gente está mais ilustrando, né, o que são micromoléculas, são os minerais aqui, a grande maioria. Mas é lógico que o corpo não precisa só disso, né? O corpo humano ou animal, ele precisa de vários outros nutrientes para sobreviver, né? A gente tem uma categoria aqui de macronutrientes e micronutrientes, né? Então, os macronutrientes são quem? Os carboidratos, as proteínas, os lipídios e a água, né? Não sei se todos sabem aqui como que funcionam, né? Como que acontece para a gente utilizar esses macronutrientes ou micronutrientes, mas é de uma forma simples, né? Tudo que a gente adquire é pela alimentação, né? Todos esses nutrientes a gente adquire pela alimentação. Então, é importante que a gente tenha uma alimentação boa. O que é uma alimentação boa? Uma alimentação boa é uma alimentação onde eu tenha todos esses nutrientes. Parece que tem gente entrando aqui, deixa eu ver. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Então, esses macronutrientes, pessoal, eles são essencialmente importantes para nós. É essencial que a gente adquira, que a gente se alimente disso. Não só eles, os micro também, né? Um exemplo que eu gosto de dar, a galera que vai na academia aí, né? A gente é aconselhado a comer, né? O pessoal que quer ganhar um corpo, quer ganhar uma massa muscular, por exemplo. A gente é aconselhado a comer de 3 em 3 horas. Por que a gente é aconselhado a comer de 3 em 3 horas? Quem quer ganhar uma massa muscular? Por quê? Porque o carboidrato, ele é aquele nutriente, né? Aqui a função dele já está dizendo, nutriente energético. Então, ele dá uma energia momentânea, né? Então, por exemplo, eu estou aqui falando, estou gesticulando, eu estou gastando energia, né? O meu corpo, ele precisa dessa energia, né? A alimentação, ele é o combustível, né? Aí, se eu não tenho esse combustível, por isso que eu preciso, se eu quero ganhar uma massa muscular, né, eu treino ali, faço uma academia, preciso ganhar uma massa muscular, eu tenho que me alimentar no mínimo de 3 em 3 horas. Por quê? Para eu não gastar outras fontes de energia que tem no meu corpo, né? Então, o carboidrato, né, é uma energia que a gente utiliza momentaneamente. Então, eu como esse carboidrato, ele vai para o meu estômago. Nesse momento que eu estou falando, eu acabei de tomar comer fazer um lanche antes da aula, então provavelmente eu estou gastando a energia desse lanche, né? Embora não foi um lanche muito saudável, foi um salgado e etc, mas eu estou gastando essa energia, tá? Então o carboidrato ele é utilizado momentaneamente, né? Aquele momento que eu estou ali falando, eu estou gastando aquele nutriente, aquele alimento que está no meu estômago, está sendo digerido, absorvido já para ser utilizado, transformado em energia, e eu utilizar esse combustível nesse momento,
tá? E aí, olha só que interessante, se eu não tenho um carboidrato no meu estômago, se eu não tenho essa rotina de alimentação, né, gasto muita energia, estou trabalhando, vamos supor, eu tomo um café da manhã e janto. Durante o dia todo eu fico sem comer. O que acontece com o meu corpo? O meu corpo ele precisa de energia, né? E aí ele tem que tirar essa energia de algum local. De onde que ele vai tirar? Não tem carboidrato ali no meu estômago está vazio. Então ele passa para a segunda opção, que são os lipídios, né? Toda a gordura que eu tenho no corpo. Então é uma fonte de energia, né? A gordura, né? Essa barriguinha aqui, né? Essa gordurinha embaixo do braço é uma fonte de energia. Né? Então, quando eu não tiver alimento, o meu corpo ele vai tirar dessa fonte de energia. Né? Então, a segunda fonte. Então, por exemplo, quem quer emagrecer, está fazendo exercício, o que tem que fazer? Diminuir um pouco a alimentação, né? Não é parar de comer, é diminuir, né? Pensar que o corpo ele é semelhante a uma máquina. Vamos dar um exemplo aqui, um carro. Um carro, para ele se locomover, ele precisa de combustível. Né? Vamos supor aqui gasolina. Né? E aí, dependendo do carro, ele precisa de 1 litro de gasolina para andar 10 quilômetros. Né? O corpo ele é a mesma coisa. Então, existe um cálculo que a gente faz, né, que deixa eu lembrar a fórmula aqui, que é o MC, né? Eu não lembro exatamente a fórmula, mas eu posso ver isso para vocês. Mas é um cálculo que a gente faz baseado no nosso peso, na nossa altura e na nossa atividade diária. E aí a gente consegue calcular quanto de nutriente a gente pode ingerir, né? Quantas calorias a gente precisa ingerir em um dia. Né? Então, eu fiz esse cálculo um tempo atrás. No meu caso, por exemplo, eu preciso de umas 2.000 calorias por dia, né? Então, se eu não tenho essas calorias, se eu não estou colocando para dentro essa caloria, o meu organismo vai tirar de algum lugar. Né? Então, se não tem nada no meu estômago, não tem carboidrato nenhum, ele tira de onde? Tira da gordura. Isso é ótimo se eu quero perder um peso. Então, eu vou lá, me exercito, brigo com a minha mente para não me alimentar, que isso é uma tortura, né? A gente ficar com fome, ser incisivo ali na decisão de, não, preciso emagrecer, eu vou fazer exercício, vou me alimentar corretamente, beleza, vou conseguir chegar onde eu quero. Né? Então, o corpo vai fazer isso, o meu próprio organismo vai lá e vai tirar da gordura, show de bola, vou conseguir emagrecer, tá? Então, é a segunda fonte energética que a gente tem, tá? E aí, se uma pessoa ela é muito magra, né? Eu vou dar o um exemplo, eu sou um cara magro demais, né? Muito magro, não tem muita fonte de gordura, né? De lipídios. E aí, o corpo precisa dessa energia, ele vai tirar de onde? Ele tira de uma terceira opção, que são as proteínas, né? Então, ele pega essa proteína, a proteína ela está presente no nosso músculo, né? E ele começa a degradar, tirar essas proteínas, começar a transformar em aminoácidos e fazer com que o corpo ele continue ali trabalhando, vivendo, né, gastando energia. Então, são as fontes de reserva. É por isso que existem pessoas extremamente magras, né, pessoas que normalmente não se alimentam bem ou têm alguma patologia, né, ou de absorção, né, não consegue absorver bem o nutriente, não tem uma digestão boa, então pode acontecer, tá? Então, esses macronutrientes, eles fundamentais, tá? Não só eles, né? Não é interessante que a gente se alimente só de proteína, né? Só de carne, por exemplo, né? A média do brasileiro hoje é 42 quilos de carne por ano, né? A média, segundo o estudo de 2019. E o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é cerca de 20 quilos, né? Se eu não me engano, 22 quilos. Então, a gente come o dobro de carne, né? Consequentemente, isso tem um efeito colateral, né? Eu vou falar disso mais para frente, talvez na aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação, né, e vai entender esse processo. Tá? Então, é importante que a gente se alimente desses macronutrientes, né? E os micronutrientes, a mesma coisa, é o que eu falei para vocês lá sobre os minerais, né? Se eu tenho uma deficiência de cálcio, se eu tenho uma deficiência de ferro, por exemplo, o ferro, ele está presente na vida do veterinário, né? Comum a gente
realizar um exame, um hemograma de um animal e ver que ele está com uma anemia, né? E aí a anemia, alguns tipos de anemia, elas estão relacionadas aí a pouco ferro, né? A gente não conseguir produzir ferro ou fornecer ferro suficiente para o organismo. Então a gente tem um organismo desregulado, né? E isso, consequentemente, faz com que o animal ou o ser humano ele fique doente, tá? A mesma coisa das vitaminas e das fibras, principalmente as vitaminas. Então, as vitaminas a gente vai adquirir ali de alimentos frescos, né? Legumes, frutas, geralmente são esses vegetais coloridos, né? Então, cada cor ela traz um tipo de vitamina, né? Por exemplo, o milho, né, amarelo, ele é muito rico em vitamina A, né? O couve, verde escuro, também tem vitamina, mas ele é rico em cálcio, tem mineral ali, né? Então, todos os alimentos, eles trazem tudo que a gente precisa. É aquilo que eu falo para vocês já devem ter escutado eu falar, né, que a natureza, ela dá tudo que a gente precisa, basta a gente saber utilizar ela de uma forma legal, tá? Vamos lá. Outra evidência da evolução, anatomia comparada, né? Então, se eu pego ali o esqueleto de um ser humano, né, o braço dele ali, onde tem o húmero, né, vocês devem conhecer já todos esses ossos aqui, húmero, rádio, una, carpo, metacarpo e as falanges, e eu comparo esse braço, né, com a pata dianteira do cavalo, ou com a nadadeira de uma baleia, ou com a asa de uma ave ou de um morcego, eu percebo que anatomicamente os ossos são parecidos, né? Lógico, vai mudar a angulação, né? Vai mudar o encaixe ali articular de um animal para outro, porque cada animal, né, nesse processo de evolução, ele foi se adaptando ali de uma forma, né? Então a baleia se adaptou para ser ágil na água, né, o cavalo para fugir de predadores, o ser humano para escalar árvores e etc., segurar ferramentas, né, o morcego, a ave para voar, né, então tem todo esse sentido. Tá? Então a anatomia comparada é uma outra evidência da evolução. Tá? Isso aqui eu já mostrei para vocês, né, a idade, né, dos hominídeos, e aí, só para vocês entenderem melhor, né, eu vou ilustrar aqui, mostrar para vocês onde surgiram esses hominídeos, né? Então a gente sabe aí que por origem, né, desde a história, eu acho que lá do ensino fundamental a gente escuta falar que os primeiros hominídeos eles surgiram ali na região da África, né? Por isso que brincam que todos nós somos parentes porque viemos de um ancestral em comum, né? E cada um foi se adaptando conforme o ambiente, a oferta de alimento, a situação de fugir de um predador e etc. Tá? Mas o primeiro hominídeo ele surgiu ali no sudeste africano, tá? Cerca de 3,2 milhões de anos, que é onde a Lucy foi encontrada, mais ou menos nessa região aqui, um pouquinho mais para cima desse círculo vermelho, tá? Que era o hominídeo ali Australopithecus, tá? Existe um outro grupo, né, que é o Homo erectus, que surgiu ali no leste da Ásia, né? Esses aqui viveram por cerca de 2 milhões de anos, né? Eles tiveram ali um avanço, né, em fabricar lanças e armas e conseguir efetuar a caça, por exemplo, com uma habilidade incrível, tá? Então, quem estudar sobre esses caras aqui, eu acho que tem um artigo legal que fala disso, vou ver se eu disponibilizo para vocês lá, tá? Outra espécie que surgiu ali na Indonésia, né? Então já era um hominídeo de clima tropical, né? Hoje com essas tecnologias 3D, a gente consegue desenhar mais ou menos como seria, né? Através do esqueleto ali, do crânio de um hominídeo desse, a gente consegue ter uma noção de como seria a fisionomia deles, tá? Então, na Indonésia ali, tinha esse hominídeo que era adaptado a clima tropical, né? Um clima mais quente, parecido com o que é aqui na nossa região. Outro hominídeo, né, muito interessante, que era um hominídeo muito pequeno, né? Chegava aí um pouquinho mais de 1 metro de altura, né? Podia pesar aí cerca de 25 a 28 quilos,
né? Esses aqui, né, a partir de um momento, né, eles viviam ilhados, né, ali na região da Ilha das Flores, né? Tem até um documentário bacana, quem quiser procurar aí. E já é um hominídeo que possuíam ferramentas, né, ferramentas de pedra, que foi onde começou aí essa a atitude de caça, né? Então, no início, era um mecanismo de sobrevivência, né? Então, eles caçavam para sobreviver, para poder se alimentar, né? Tem uma fonte de alimento secundária aí, né? A partir do momento que desenvolveu a ferramenta, pedra, né? Depois passaram para paus e etc., eles conseguiram aí caçar pequenos animais, tá? Existem outros grupos que conseguiam caçar grandes animais, né? Um exemplo é o mamute, né? Que é um ancestral do elefante, né? Um animal muito maior que as tribos, né? As comunidades, eles conseguiam abater um animal desse tamanho e armazenar toda aquela carne de uma forma para que eles pudessem comer todo ano, tá? Então, uma outra estratégia. Um pouco depois, né? Um pouco depois desse processo de surgimento dos hominídeos, né? Então o tempo foi passando, eles foram evoluindo, e ali na região da Europa surgiu esse povo aqui, né? Essa tribo, essa comunidade, que era chamada de Neandertais, né? Cerca de 500 mil anos atrás. E esses caras eram um grupo muito maior, muito mais forte, né? Consequentemente, eles tinham mais vantagens, né, nessa questão de expansão de território, caça, né, lembrando que eles, naquela época, eles eram nômades, né, eles se locomoviam de acordo com a oferta de alimento, né, então, estava um tempo chuvoso aqui nessa região, né, agora a gente vai entrar na primavera, começou a chover, tem maior oferta de alimento, flores, frutos, folhas, né, a partir do momento que a gente entra na seca, né, a gente não tem tantos frutos assim. Então, como eu sou um nômade, eu tenho que me dirigir para uma outra região, né? E nesse meio do caminho, eles acabavam encontrando outras tribos, outros povos, e começou aquela guerra, aquela disputa. Então, já existia isso naquela época, tá? Acaba sendo que instintivamente eles brigavam por alimentação, território, etc. E aí, cerca de 70 mil anos atrás, surgiu a nossa espécie, né, que é o Homo sapiens, né? Nessa ilustração a gente consegue ver a diferença aqui do tamanho do cérebro, né? Então, o Homo sapiens muito mais evoluído, né? Era um cara que ele tinha uma capacidade cognitiva avançada, né? Ele já conseguia aí até se comunicar, né? Imagina a primeira comunicação, né? Quando eles começaram a formar as palavras. Vocês já pararam para imaginar isso? O processo de formação de palavras, né? Então, no começo era tudo mímica, né? E de ruídos, e não tinha uma linguagem específica, até começarem a se comunicar de uma forma mais fácil, de, não, isso aqui é uma pedra, isso aqui é alimento, isso aqui é sol, né? E dominar o fogo, e etc. Então, foi um grande passo que eles tiveram, né? Que fez com que esse processo de evolução ele fosse avançando, até chegar no ser humano que somos hoje, né? Cerca de 70 mil anos atrás, primeiro o Homo sapiens, né? E hoje a gente tem aqui, se for comparar, né? Voltar lá atrás, a gente, né, não tem palavras para descrever o quanto avançado a gente está, embora ainda a gente, como brasileiro, ainda está muito atrasado em alguns aspectos, né? Tecnologia, né? Eu escuto dizer por aí que hoje tem tecnologia para resolver todos os problemas do mundo, mas o interesse financeiro não deixa com que isso aconteça, né? Porque a gente levar a educação para as pessoas, transformar as pessoas em pessoas pensantes, vai fazer com que todo esse sistema ele dê uma balançada, né? Então, não é interessante para quem está no poder distribuir toda essa tecnologia e fazer com que ocorra uma igualdade social, que todo mundo tenha acesso a tudo que há de bom nesse mundo, né? Mas eu, particularmente, desejo que a gente chegue nisso um dia. É um sonho que eu tenho, né?
como processo de evolução aí, ainda acho que a gente é primitivo, ainda é um pouco ignorante, né? Mas acredito que a gente está no caminho desse processo de evolução e uma hora a gente vai entender que não tem necessidade de tanto consumo, né? Não tem necessidade de eu ter um carro de 5 milhões de reais, né? Uma casa de 62 milhões de reais, né? Então, embora é tudo muito esse conforto, né, que a gente busca, mas a necessidade do ser humano, ela vai um pouquinho mais para baixo, tá? Então, foi assim que ocorreu esse processo de evolução, tá? Nesse tempo, então, o ser humano, ele aprendeu a desenvolver as ferramentas, né, para facilitar o trabalho, facilitar o processo, tanto de caça, né, o processo de sobrevivência, né, e aí ele foi desenvolvendo as tecnologias, né, desenvolveu a roda, né, uma descoberta muito legal que aconteceu para a época, né, e aí eles descobriram como que controlava o fogo, né, o fogo eles conheciam, para você ter uma ideia, através dos raios, né, os raios eles caíam na vegetação que estava mais seca e acabava pegando fogo e eles não entendiam o que era aquilo até conseguir controlar, dominar e fabricar o fogo, né, através de pedras e galhos, etc. Né, foi aí que eles começaram a também se comunicar, né, e ter divisões de tarefa, e aí começou também a hierarquia, né, alguns mais inteligentes, outros cuidam de tal tarefa, uns vão caçar, outros cuidam da comunidade, outros cozinham, né, então começou a desenvolver esse processo. Tá? Então é uma história muito legal, né, que eu particularmente acho, né, nem todos vão achar, mas eu particularmente acho, sou muito curioso para esse tema, né, então é uma coisa que me atrai muito. Sempre que eu tenho a oportunidade de viajar, eu gosto de ir em um museu para tentar entender um pouquinho melhor, absorver um pouquinho desse conhecimento que faz parte da nossa história, né? A gente vive num mundo que muita gente não sabe nem de onde vem a comida, né? Só vai lá no mercado, pega um alimento que está na gôndola, mas não tem noção de onde vem aquilo. E quando a gente começa a estudar a história, começa a ir lá no passado, entende o que foi a Revolução Industrial, entende o que foram as guerras que aconteceram, né, as disputas por território, começa a estudar isso, a gente também consegue entender o porquê que o mundo está dessa forma, né, do jeito que está hoje. Né? Então, eu gosto desse tema, né, porque faz a gente olhar com uma visão diferente, né, ter um outro ponto de vista. Tá? E aí, pessoal, para finalizar a nossa aula de hoje, né, concluir esse tema, né, semana que vem a gente vai dar continuidade falando da domesticação dos animais, mas aí para concluir essa aula de hoje, eu vou deixar uma atividade, né, essa atividade vai ser muito tranquila, né, vocês podem fazer no final de semana. Chama aí um colega, chama um amigo para em casa tomar uma cerveja e assistir um documentário, tá? Esse documentário vai ser a nossa atividade para a semana que vem. Então, vocês vão fazer um relatório sobre esse documentário, tá? Então, todo mundo anota aí esse site, tá? Esse site é um site de documentários, né, gratuitos, né, é semelhante ao Netflix, mas é um site que ele mostra mais documentários de ciência, tem de tudo ali, tem filmes também, então vale a pena também dar uma explorada, né, galera que quer assistir alguma coisa diferente, não sabe, tá sem opção, procura nesse site que vocês vão encontrar alguma coisa legal, tá? E nesse site, no libraryflix.org, vocês vão procurar esse documentário que se chama O Poema Imperfeito, tá? Assistam esse documentário, ele fala um pouco desse surgimento dos hominídeos, né, onde eles surgiram, como que foram os passos dele naquela época, né, um documentário científico, né, baseado em evidências, né, reais, não é uma hipótese, né, não é um achismo, então são evidências que eles foram encontrando, montando esse quebra-cabeça, e aí ele mostra para a gente essa questão da megafauna que existia, ele mostra como os hominídeos eles se locomoveram, onde eles guerrearam, como eles passaram para a América do Sul e etc. Tá? Então é super interessante, né? Tentam assistir, né, com carinho esse documentário que ele vai valer essa atividade aí para a gente, tá? Então fica isso como atividade para a semana que vem.
vocês assistirem esse documentário que chama O Poema Imperfeito, tá bom? Na semana que vem a gente vai dar continuidade falando aí de domesticação dos animais e do surgimento da medicina veterinária. Tá? A gente vai entender mais ou menos esse processo. Por isso que hoje eu quis voltar um pouquinho, né, para a gente entender aí como que aconteceu o surgimento da vida na Terra. Então a gente tem essas duas teorias aí, criacionismo e evolucionismo, tá? Qualquer dúvida, quem tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar. Já tem a Thaís aqui com a mão levantada. Quer falar alguma coisa, Thaís? Opa, professor, era para falar para você sobre a Lucy lá que você comentou, né? O nome foi dado através de uma música que estava tocando no rádio no momento, uma música dos Beatles, chamada Os Lucy. Beatles. Isso, Isso. Lucy, alguma coisa lá, né? Como é em inglês, eu não sei falar como era o nome, né? Mas eu lembro que o Verdade. início da música era Lucy. É verdade, é isso mesmo. Até comentei com o aluno que me falou isso. Falei, cara, sou fã dos Beatles, vou procurar agora essa música. Acabei esquecendo. Hoje é sexta-feira, daqui a pouco eu vou tomar uma, eu vou lembrar disso e vou pôr essa É música para tocar. muito boa a música. Lucy no Céu com Diamantes, né? A tradução. Ah, que Muito boa a música. legal. Muito boa. Eu vou dar uma procurada aqui. Acabei de anotar no caderno para ver se eu consigo, se eu escuto ela daqui a pouco. Mas obrigado pela dica aí. Foi isso mesmo, agora que eu lembrei, o outro aluno tinha me falado. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? No caso, professor, esse documentário, uma vez a gente assistindo, faremos um resumo, uma sinopse, o que seria? Isso, é um resumo com as suas palavras sobre o que você entendeu ali, pontos relevantes que você viu no documentário. Tá? Pode fazer no Word mesmo, só identifica ali o nome e o semestre. E é isso, não tem muita dificuldade, nada muito, não precisa estar nas normas da BNT, é mais para ver o entendimento de vocês do documentário. Tá? Mais alguém? Alguma dúvida? Bom, pessoal, então é isso. Agradeço aí mais uma vez a presença, né, dos alunos, 20 alunos hoje. Quem quiser, tiver alguma dúvida, estou à disposição, tá? E aí façam esse exercício aí, né, assistam esse documentário, para a gente entender um pouquinho, aprofundar um pouquinho melhor nesse tema, tá bom? E aí, semana que vem, a gente se encontra novamente para debater aí um pouquinho sobre o documentário no começo da aula, tá? Então, é legal a gente fazer esse inicial ali para dar uma descontraída, e aí depois eu entro aí com a aula normal para a gente estar desenvolvendo. Beleza? Tá ok, professor. Sexta-feira para vocês. Bom final de semana. Aproveitem para descansar, né? Quando a gente pisca já é segunda-feira, então aproveitem bem o final de semana aí. Vai fazer um esporte, vai andar de bicicleta, né? Ir para um parque, fazer um piquenique, tomar um sorvete, tomar uma cerveja, comer bem, né? Que é isso que a gente merece aí. Trabalha bastante durante a semana para chegar final de semana, dar uma descansada aí com a família, dar uma passeada, né? A gente tentar desfrutar aí do pouco do que existe de bom ainda aí nesse mundão. Tá? Vamos aproveitar bem esses dias aí. Tá ok? Então a gente se encontra semana que vem, de novo, para dar continuidade à nossa aula. Valeu, pessoal. Bom descanso aí. Bom final de semana. Obrigado, bom final de semana, boa noite, professor. Valeu, para você também, Luciano. Um abraço. Um abraço.